Fala pessoal, beleza? Vamos falar aí sobre um indicador que vai no painel, que é muito importante aí para a vida útil aí do nosso motor, que é o indicador de temperatura do líquido de arrefecimento, o indicador de temperatura do motor. O motor ele tem que trabalhar numa faixa ideal de temperatura. Não pode ser nem muito quente, nem muito frio. Tem uma temperatura determinada, pode mudar de motores para motores, de projeto para projeto, mas fica na faixa aí dos 80 a 90 graus, pode chegar aos 95 graus, vai depender muito. Mas o funcionamento depende diretamente dessa temperatura para a gente ter um consumo de combustível, emissões e para a gente ter toda a performance que o motor vai entregar para a gente. A maioria dos carros tem um ponteiro, tem um marcador ali no painel, tem um ponteiro de temperatura. E esse ponteiro de temperatura ele vai ficar sempre no meio. Se esse ponteiro da temperatura ele ficar abaixo do meio, é uma indicação que esse motor está trabalhando muito frio. Se esse motor trabalhar muito frio, ele vai começar a aumentar o consumo de combustível. O consumo de combustível vai lá para o espaço, vai carbonizar o motor, vai estragar as peças do teu motor. E motores trabalhando muito frio acabam tendo um desgaste das peças, um desgaste acelerado aí dos componentes aí, que vai prejudicar o motor. E se esse ponteiro da temperatura passar do meio, é um indicativo que o motor está superaquecendo, ele está trabalhando numa temperatura mais elevada, fazendo com que esse motor superaqueça, queimando junta de cabeçote, fazendo que tu tenha que fazer retífica de cabeçote. E há casos que o superaquecimento é tão grande que começa a ter o derretimento das peças. Ali, coletor de admissão, hoje os motores têm muitas peças plásticas ao redor dele e em casos extremos vai derretendo os plásticos aí em volta do motor. Vamos pegar esse Fox aqui como exemplo, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro. Reparem, ó, que esse daqui, ó, vou desligar a chave. Ele não tem marcador, ó. A gente tem, ó, o contagiro aqui, combustível. Ó, ele tem só a luzinha ali no painel, ó. Ela se apagou. Tem alguns que tem o marcador de temperatura digital aqui no meio, mas esse daqui é só a lâmpada de indicação de superaquecimento. Então assim, ó, na maioria dos casos, quando liga a temperatura, quando liga a lâmpada lá no painel, o motor já superaqueceu e já vai dar problema. Um outro detalhe aqui do sensor de temperatura, ó, importante você substituir o sensor de temperatura, sempre importante, claro, fazer uma avaliação visual dele. Mas se perceber que ele está um pouquinho velhinho, dá uma olhadinha nele, já está meio duvidoso, substitui. Por quê? Por que substituir o sensor de temperatura? Porque com o envelhecimento aqui do sensor, aquela pasta que vai dentro aqui do sensor, ela vai endurecendo, fazendo com que se tenha uma dificuldade de ler a temperatura e passar para o módulo, tá? Aqui a gente tem uma alimentação, o sinal do sensor vai pro módulo e o módulo ativa o ventilador. Essa pasta é um termistor que vai aqui dentro, um elemento. Como ele vai endurecendo, vai tendo a dificuldade de fazer a troca do calor, que é a água aquece, vai aquecer o latão aqui, que vocês estão vendo douradinho, o latão, e vai passar para o nosso elemento aqui dentro, que aí sim vai informar pro módulo. E olha só que interessante, ó. Esse cara aqui está fazendo uma manutenção aqui com nós, para substituir a carcaça da válvula termostática. Foi tirada a carcaça, eu só tirei a carcaça e coloquei em cima da mesa. Como a gente vai entrar com uma carcaça, já entra com válvula e sensor, eu nem olhei para esse sensor aqui.
Fui lá dar uma olhadinha na válvula que estava em cima e agora tudo montado. E lá dar uma avaliada nas peças que estavam em cima. Dá para pegar aí, ó. Olha o detalhe do sensor, ó, da cabecinha dele, ó. É um sensor ainda original em um carro 2006. Olha aqui, ó. E tava funcionando o ventilador, ó. Mas qual é o risco disso aqui eu não funcionar mais numa viagem? Queimar uma junta de cabeçote por causa de um sensor aí de menos de R$100. Olha aqui um sensor novo, como é que ele é, ó. Ele vem com a travinha, ele vem com o anel, ó. Pode ver, ó. Ele nem se mexe, ó. Ele é prensado ali, ó. Fica firmezinho. E olha esse daqui, ó. Aqui é problema na certa. Deixar esse sensor de temperatura, ó, é 100% de certeza que tu vai ficar parado na estrada com o teu carro. E isso ninguém quer. Chama guincho e tu nem sabe quando vem, tá? Outro detalhe aqui, ó. Como funciona aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu ver se a chave tá ligada aqui. Chave ligada. Aqui, ó. Aqui no conector do sensor, ó. Com o conector desligado, ó a temperatura que a gente tem, ó. Deixa eu dar um play aqui, ó. Deixa eu ir lá porque eu desliguei a chave e aí tem que iniciar de novo, ó. Vamos lá então, ó. Aqui com o conector desligado, a gente tem menos 40 graus. Isso praticamente é uma regra para todos. Agora eu vou fazer aqui um jump, ó. Vou jumpear o negativo que vem do módulo com o sinal do sensor, ó. Pulou para 120 graus, ó. Temperatura máxima do software, aqui do nossa central, ó. O máximo que vai dar vai ser 120 graus, que vai ser o momento que vai ligar a luz lá dentro. A luz não vai ligar porque aqui eu tenho outros fios aqui, ó, referente ao painel. Mas quando o motor, quando ligar a luzinha lá no painel, vai ser praticamente essa temperatura. Vai ter alguns que eu já fiz teste, dá 125, uns 130, mas ó, motor a 120 graus, ó, tá derretendo. E como é tudo em plástico, ó, como ó, várias peças em plástico, podem acontecer o derretimento se continuar andando. Então é isso aí, pessoal. Passar um pouquinho para vocês aqui sobre o sensor de temperatura, um dos componentes assim, ó, que tem que estar de olho, tem que ficar em cima. E também vocês, como consumidores, dá uma olhada, vê se o teu carro tem ponteiro, tem somente a luz espia, né, que se chama, né, a luz espia. E quando mandar o carro, quando vocês forem fazer uma revisão, forem fazer uma manutenção em qualquer componente do sistema de arrefecimento, dá uma olhadinha no sensor, porque daqui um pouco o teu carro tá com um caso desses e é onde que vai dar BO. Fica de olho aí, eu encontro vocês em um próximo vídeo. Valeu!